Nosso primeiro painel, REURB por Mulheres, Olhar Feminino sobre o Direito à Cidade. Convidamos os palestrantes para subir ao palco. Dr. Silvio Figueiredo. Doutora Ângela Ramires. Doutora Fernanda Jorge. Doutor Jesse Reinert. Doutora. Doutora Maria Tereza Marianelli. Durante este primeiro painel, os participantes poderão formular perguntas por escrito sobre os temas proferidos. Só levantar a mão que recolheremos as perguntas. Passamos a palavra à doutora Fernanda Jorge para a condução e organização deste painel. Bom dia a todos. É um prazer enorme tê-los aqui. Sejam muito bem-vindos a Belo Horizonte, a terceira edição do REURB por Mulheres e ao nosso primeiro painel. Faço um agradecimento muito especial às estrelas do painel, doutora Maria Tereza, Gesier, Ângela, ao nosso convidado de honra, doutor Silvio Figueiredo. A doutora Ângela, Maria Tereza e Gesier já são parceiras antigas do REURB por Mulheres e o doutor Silvio, nosso convidado de honra, são as nossas estrelas. Quero cumprimentar as autoridades aqui presentes na pessoa da doutora Andréia Vasques, parabenizar pela organização do evento. A doutora Andréia é uma amiga pessoal, uma amiga que a REURB me deu, e uma parceira de comissão de REURB, uma parceira da comissão da OAB, e uma excelência na organização de eventos. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro painel, que traz como tema o olhar feminino sobre o direito à cidade. A cidade que vemos nem sempre é a cidade que todas as pessoas vivem. Além da dimensão física, a cidade é, antes de tudo, um espaço de experiências humanas. E é justamente a partir dessas diferentes experiências que o direito precisa ser pensado e construído. Para refletirmos essas questões, reunimos profissionais com trajetórias e olhares distintos que certamente enriquecerão muito este debate. Antes de iniciarmos as exposições, eu gostaria de justificar que a doutora Sofia Rachib não pôde estar presente por questões pessoais, mas nos fez a promessa de comparecer numa próxima oportunidade. Para dar início ao primeiro painel, convido a doutora Gesier Reinert com o tema Mulheres em Vulnerabilidade Urbana. Doutora Gesier, o microfone é todo seu. Eu vou ler o currículo da doutora Gesier, que é advogada, especialista em questões fundiárias, responsável técnico de REURB da empresa Urbanizando, além de mestre em Ciência, Tecnologia e Sociedade. Bom dia a todas e todos. Prazer estar aqui. Tenho slides. O pessoal vai colocar. Quero fazer saudação inicial aqui, agradecer primeiro a presença de todas as mulheres em nome das colegas brilhantes aqui de painel, e já há muito tempo, né, aí nessa luta pela REURB. E, então, através dessas mulheres, estendo o cumprimento a todas que estão presentes aqui, e através do professor Silvio, cumprimento e estendo também os agradecimentos pela presença de todos os homens aqui presentes. E, sem mais delongas, nosso tempo é bem curtinho, tem que falar bem rapidinho. Eu vou falar sobre vulnerabilidade das mulheres na cidade, né? O impacto da REURB como instrumento de justiça urbana sobre as mulheres em vulnerabilidade. Pode passar, por favor. Quando a gente fala em regularização fundiária, será que a gente está falando apenas em matrícula e titulação? A gente ouve muito falar, né, no meio da REURB, entregamos 100 matrículas, 200, 1.000, 5.000, né? Números.
Mas esses números significam o quê na presença das mulheres na cidade, né? Será que a gente está falando de número de título ou estamos falando sobre quem pode permanecer na cidade e não só permanecer na cidade, mas permanecer nela com dignidade? Para isso, a gente precisa implementar, como o Dr. Túlio também já bem colocou, a REURB como política urbana. Não pode ser política de governo, não pode ser política partidária, tem que ser política urbana, com a implementação da Lei 13465, juntamente, né, integrada a outras políticas urbanas que estão previstas na Constituição. Então, a gente tem que falar também de segurança jurídica, temos que falar de função social da propriedade, falar de integração urbana e inclusão no sistema formal. Não dá para falar de REURB isoladamente. Nós temos um arcabouço de leis, e aí às vezes a gente pensa que não, é uma única lei de REURB, né, que não se comunica com outras leis. Não dá para fazer REURB dessa forma. A gente precisa integrar para torná-la uma política pública efetiva. E aí a REURB vem para organizar juridicamente o território e corrigir distorções históricas de exclusão urbana. Quando a gente estuda a REURB, quando a gente estuda direito à cidade de maneira geral, né, a gente entende que a exclusão urbana vem de muito tempo, né, vem do nascimento das cidades. E nesse contexto de exclusão urbana e de tentativa de reparação dessa exclusão através da REURB, nós temos a questão das mulheres em vulnerabilidade urbana. Hoje, nós vamos ver mais para frente ali os dados do novo censo, que traz as mulheres como chefe de família quase que em equilíbrio com os homens, né? E mesmo assim, elas muitas vezes não são vistas no direcionamento de políticas urbanas, exclusiva para mulheres. As mulheres chefe de família em assentamentos informais, né, são responsáveis exclusivas pela renda daquela família e pelo cuidado com os filhos. Nós temos a maioria mulheres aqui, todas nós sabemos bem, né, de como funciona. Mas o que acontece? Às vezes, quando o marido trabalha, né, quando o marido é responsável trabalha fora e é responsável pelo sustento daquela família, a mulher sempre contribui, né? Ela também vai ajudar financeiramente, ela vai cuidar dos filhos, enfim. Mas quem ajuda a mulher que é chefe de família? Então, ela vai ser responsável sozinha pela manutenção financeira daquela família e ainda pelo cuidado com os filhos, né? São as mulheres que estão com maior exposição a despejos informais. Quando a gente vê aquelas cenas de despejos coletivos tão tristes, né? Quem é que está lá na frente? Quem é que está defendendo o seu lar, os seus filhos, o seu lugar de ficar? Então, as mulheres é que estão nessa posição de exposição de despejos, né? A dificuldade de comprovação de posse, o imóvel em nome do ex-companheiro, do ex-marido, né? Os contratos verbais. Quem não conhece aquela famosa, quem é reurbeiro, claro que conhece, a famosa viúva de marido vivo, né? Sou casada, mas o marido sumiu, foi embora, abandonou o lar. E como é que a gente enfrenta essa questão na titulação? Como é que a gente coloca para o cartório que, embora exista uma certidão de casamento que diga que ela é casada, aquela casa não deve pertencer àquele marido que abandonou o lar há anos atrás, ou que eventualmente até foi um agressor daquela mulher. Então, a REURB vem, e claro que a gente ainda tem muitos entraves, embora esteja lá na lei a questão da preferência da titulação em nome da mulher, a gente sabe que é difícil de implementar isso como política pública na prática. Então, a REURB vem como esse mecanismo, né, de titulação que vai garantir estabilidade territorial e a segurança sucessória para aquela mulher. Mas, claro que a gente ainda precisa avançar, né, na implementação dessas políticas. Depois, vou trazer a questão das mulheres vítimas de violência doméstica. Vocês conhecem muitas histórias, né, provavelmente, de mulheres que permanecem nos seus lares, esses lares muitas vezes irregulares, informais, né, porque não possuem alternativa
habitacional formal, né? Porque não tem titularidade do imóvel, porque muitas vezes dependem financeiramente do agressor. Então, em áreas não regularizadas, a insegurança dessas mulheres é ainda maior. O que a regularização fundiária representa nesse caso, né? Autonomia patrimonial, possibilidade de partilha formal a partir de um bem regularizado, né, que pode dar uma garantia no caso de uma separação, de um divórcio para aquela mulher, e base para acesso a outras políticas públicas. A irregularidade fundiária, sem dúvida nenhuma, é um fomentador da violência doméstica. Depois, a gente ainda tem que citar as mulheres negras em periferias urbanas, que também são mulheres que estão numa condição ainda pior, né, porque a interseção gênero mais raça aumenta a exposição a locais, a moradias com infraestrutura precária, né? Moradias em áreas ambientalmente frágeis. E o que a gente vê nesse caso é uma vulnerabilidade urbana cumulativa, né? Além de ser mulher, ainda são mulheres negras, ainda são mulheres em vulnerabilidade social, né? Somam, então, fatores econômicos, territoriais e sociais. E, por último, trouxe aqui a questão das mulheres em área de risco ambiental. São aquelas que estão em encostas, margens de rio, áreas sujeitas a alagamento. E, em muitos núcleos, são as mulheres que permanecem nessas casas que estão em área de risco, né? Os maridos, os homens saem para trabalhar fora, as mulheres ficam em casa porque cabe a elas o cuidado com as crianças, o cuidado com as idosas, com os idosos, e são elas que estão mais expostas a essa questão de risco ambiental nas suas comunidades, nos seus territórios, né? Então, a REURB que inclui estudo técnico e medida de mitigação de risco, também é instrumento de prevenção de risco social. Não estamos falando só de risco ambiental, né? E aí o dado que eu falei para vocês, em 2010 nós tínhamos 61% dos domicílios chefiados por homens e 38% chefiados por mulheres. E hoje, então, no censo de 2022, esse dado se equiparou. 50% de domicílios chefiados por homens, 49% de domicílios chefiados por mulheres, né? Praticamente igual. Então, nesse sentido, olhar para esses lares, né, e ver que 50% deles são comandados por mulheres, e ver que ainda assim as mulheres sofrem as discriminações urbanísticas, as discriminações da cidade, é entender que gênero não é pauta ideológica. Gênero é variável concreta na vulnerabilidade social, na vulnerabilidade das cidades, né? Quando a cidade falha, quem mais sente são as mulheres, especialmente, né, as mulheres chefes de família. E aí também não posso deixar de trazer a questão da atuação das mulheres na REURB, né, as reurbeiras. Então, nós temos mulheres como gestoras públicas, engenheiras, arquitetas, advogadas, assistentes sociais, biólogas, geólogas, enfim. E qual a diferença que a gente pode trazer, né? Eu vivo muito isso e eu tenho um olhar muito social para a REURB. E atribuo, né, esse olhar social a ser mulher, né, a entender a dificuldade que aquelas mulheres que estão no território passam. Quem é REURB, pé na terra, sabe disso, né? E nós, mulheres reurbeiras, seremos, na maioria das vezes, as primeiras a ouvir as histórias por trás da irregularidade. Nós teremos acesso àquela mulher que vem com uma história triste e que a gente se comove e que a gente faz REURB por elas. Porque a gente não quer só título, a gente não quer só número, a gente quer atingir moradia com dignidade, vida digna para essas mulheres todas, né? E aí, já me encaminhando para o final e fazendo um link com a nossa temática, né, de hoje, do nosso congresso, a gente sabe que a REURB cada vez mais
vai passar, está passando e já passou por transformações tecnológicas. Quem faz REURB desde 2017, né, doutor Silvio, sabe que mudou muita coisa aí em relação a como era a REURB lá em 2017, como é hoje, como as questões digitais facilitaram o trabalho. A gente vai falar muito sobre isso hoje. Mas o que eu queria trazer nesse painel em específico, né, é que a tecnologia que a gente usa na REURB, ela não pode ser neutra. Se os dados que alimentam esses sistemas, se tudo que a gente joga dentro desses sistemas não enxergam a vulnerabilidade feminina, então essa tecnologia só vai automatizar a exclusão, só vai repetir aquilo que já está acontecendo, né? E por isso que a gente diz, então, que a tecnologia não pode ser neutra. Como que a gente vê isso em exemplos mais claros? Algoritmos que priorizam áreas com maior viabilidade econômica, informalidade, sistemas que não consideram a informalidade documental das mulheres, falta de cruzamento de dados sociais. Então, a inovação, ela precisa estar a serviço da inclusão, não apenas a serviço da produtividade, dos números gerados, né? A inteligência artificial pode nos ajudar a identificar aonde a vulnerabilidade é maior. Então, isso é a parte boa, né, da tecnologia, inclusive mostrando onde as mulheres estão mais expostas à insegurança fundiária. Para finalizar, quero dizer assim, a REURB é um instrumento jurídico, sim, todo mundo sabe disso, mas ela pode também ser instrumento de justiça urbana, se ela for combinada com justiça social. E a técnica e a tecnologia, sem sensibilidade social, só vão regularizar papéis. Só vamos ter matrículas lá no registro de imóveis. Se a técnica e a tecnologia estiverem atuando com responsabilidade social, a gente consegue transformar realidades, a gente consegue melhorar a condição de vida dessas famílias, dessas mulheres, dessas crianças que estão nos territórios. Quando tecnologia, política pública e sensibilidade social se encontram, a REURB deixa de ser apenas regularização fundiária e passa a ser um instrumento real de justiça urbana, especialmente para as mulheres que sustentam as cidades invisíveis. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Foi uma fala assim, um pouco introdutória, né, para trazer essa questão da vulnerabilidade social das mulheres, da vulnerabilidade urbana das mulheres na cidade, mas principalmente entendendo que a gente precisa voltar à tecnologia que nós usamos para melhorar essa condição das mulheres nos territórios, né? Não que a tecnologia não seja só produtividade, mas a tecnologia seja efetividade de moradia digna para todas as mulheres do Brasil. Obrigada. Agradeço a doutora Gisele pela exposição, parabenizo pela sensibilidade em abordar a questão da vulnerabilidade feminina. Pessoal, todo mundo vai ter oportunidade de fazer perguntas, e eu peço que direcione as perguntas à mestre de cerimônia, que a gente vai organizar para os palestrantes responderem ao final desse painel. Na sequência, teremos a oportunidade de ouvir a doutora Ângela Ramires, que é arquiteta urbanista, pós-graduada em Higiene e Segurança do Trabalho, especialista em regularização fundiária, palestrante e consultora nas áreas de planejamento urbano e regularização territorial. Vice-presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Guarulhos, foi eleita arquiteta do ano em 2025, é membro do Conselho Municipal de Habitação, da Câmara Técnica de Área de Risco, da Câmara Técnica de Legislação Urbanística e do IBRF. Doutora Ângela, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Eu fico muito feliz de estar vendo esse auditório lotado. E eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o olhar feminino à cidade, que eu vou trocar de nome, tá, gente? Eu vou falar sobre o olhar sensível. Está no último slide. Deixa eu voltar aqui. Aí. Então, eu vou falar sobre o olhar feminino sobre o direito à cidade, tá? O olhar sensível.
E gostaria de começar com uma pergunta. Quantos técnicos nós temos hoje aqui na plateia? Nossa, aumentando um pouquinho, mas mesmo assim 4, contando aqui, mais alguém do lado de cá? Não, né? 5, ótimo. Então, gente, eu vou mostrar um pouquinho o que é o olhar feminino e fico muito feliz em dizer para vocês que eu, Ângela Ramires, formada há 42 anos, vivo isso no meu dia a dia. Quando eu fiz faculdade, eu trabalhava na prancheta, eu e Silvinho, eu acho também, né, Silvinho? Nós trabalhávamos na prancheta, com régua, escalímetro. E eu vivi toda e vivo essa tecnologia fantástica que a gente tem hoje em dia. Então, olha só. Este é o olhar sensível sobre o território. Aqui eu estou mostrando para vocês uma ocupação do lado do penthouse, uma foto que rodou o mundo de um edifício maravilhoso, classe AA, e uma ocupação ali na lateral. Como funciona isso no nosso olhar, tá certo? E na época em que eu estudei, nós fazíamos, o topógrafo ia a campo, fazia o levantamento, desenhava, a gente colocava em cima da prancheta um papel vegetal transparente, ó, chupava o desenho e projetava em cima dele. Aqui tem alguns mapas antigos de Campinas, de 1878, 1900, 1973. Gente, essa cor era feita ao contrário do vegetal, com graxa, com lápis cera, né? E era benzina, era uma beleza. Mas fazíamos, né? Aí, com toda a tecnologia, nós temos o sistema geográfico, sistema de informação geográfica, que os equipamentos vão a campo, nós também fazendo vistoria através do celular, eu olho tudo, já filmo, fotografo, já consigo fazer as análises, vai a equipe de topografia, faz o levantamento e passa essas informações para a gente totalmente por internet, totalmente por tecnologia, e a gente consegue ver, esses equipamentos mostram para a gente a cidade em camadas. Nós temos a camada base, camada de cobertura terrestre, demografia, uso do solo, hidrografia, construções, tipo de uso, a gente vê tudo. É como se fosse uma cômoda, sabe, gente? A gente está lá na primeira cômoda, eu vejo a imagem aérea da área, consigo enxergar. Na segunda, eu puxo a camada que eu quero. E nós, lá na prancheta, quando recebemos essas imagens, nós conseguimos, com o nosso olhar, fazer a leitura da área em questão e ver o que é necessário, o que não é necessário, a partir da nossa sensibilidade. Aqui, depois que esses topógrafos fizeram essas imagens em camadas, eles enviam para a gente. E a gente, com equipamentos e com softwares, computador, o QGIS e o Métrica Topo, tem outros, né? Eu trabalho com Métrica Topo. Nós temos essas ferramentas que nos permitem trabalhar com essas imagens que foram enviadas para a gente. Então, a gente identifica tudo que tem, faz, divide lotes. Então, aqui eu tenho duas imagens. Eu tenho imagem ali no QGIS, é uma foto aérea, já com os lotes bonitinhos, que os técnicos trabalham. E embaixo, uma planta já limpa da imagem, com todos os lotes, tabelas, enfim. Eu trouxe uns simplificados, tá, gente? Mas depois a gente põe à disposição que vocês precisarem. Aí nós temos uma imagem do Google. Olha que legal. Chega uma pessoa, Angela, eu quero fazer uma área lá em Belo Horizonte. Eu moro em Guarulhos. Lá em Belo Horizonte. Eu falei assim, por favor, você passa para mim seu endereço? Eles passam o endereço, eu vou lá no Google, vejo a área, essa daqui do Espírito Santo, tá? Vejo a área, falo o que eu preciso para a pessoa, as primeiras informações. Depois a equipe vai, faz o levantamento, passa a limpo para as nossas plantas, para as nossas pranchas, e ali a gente tem uma imagem do núcleo já desenhado. E aí, nós temos outras imagens, imagens aéreas do QGIS, aqui já limpo da fotografia, e ali uma prancha que já vai para a prefeitura. Vai em papel? Pode ser, mas ela pode ser também enviada online. Olha, a gente não sai da cadeira e está fazendo todo esse trabalho. E aqui, gente, olha só. Eu tenho uma comparação visual. Isso aqui é da cidade de Campinas, um núcleo que a gente trabalha. Primeiramente, a gente vai no Google, olha. Depois que você iniciou
Outra coisa, eu posso ir no Google, definir a área, esse é um condomínio Lagoa Serena, e aí eu falo menininho, eu pego o menininho, gente, vou lá e olho a frente, tiro uma imagem, olha como é a frente, os vizinhos, eu ando pelas ruas, eu circulo sem sair da minha cadeira, depois é que eu vou. Isso é tecnologia. A Ângela da prancheta, hein, gente? E depois, aqui eu mostrei a mesma área para vocês. No métrica topo, desenhadinho ali pequenininho, e depois a nossa prancha, que já foi enviada para a Prefeitura de Campinas, com todos os dados que aquela municipalidade precisa e pretende. E aí, olha só, é só aqui no Brasil? Não, se eu precisar de informações, também eu tenho isto nas nossas mãos, temos, né, gente, nas nossas mãos. Aquela que legal, é uma imagem lá de Teherã, no Irã. Gente, eu nunca fui para o Irã, não sei onde fica, não sei nem para que lado vai, vamos dizer assim, estou perdidinha, é logo ali. Mas olha só, eu tenho as ocupações em cinza, as áreas que já estão consolidadas e registradas, em verde, as que estão, ou azulzinho claro, né, toda autônica hoje, em azulzinho claro, verdinho, as que estão em regularização, e as outras, mais escurinhas, estão sem documentação. Isso é onde eu consegui informações da IA. Do outro lado, também posso fazer planejamento urbano. Em verde, eu tenho um parque linear. Aí eu consigo verificar quem está próximo, que é o azul, quem está a média distância ou a longa distância, que pode se servir desse parque linear. Aí o planejador urbano vai ver, não, este aqui de rosa tem muito trabalho para ir até esse parque linear. Vamos formular outros mais próximos. Que bacana, né, gente? E aí, como funciona a cabeça dessa imagem virtual para vocês entenderem um pouquinho? Nós temos uma projeção em camadas de um estudo lá da Índia. Nós temos o mapa de expansão urbana aqui em cima à esquerda, embaixo à direita as zonas industriais, à direita lá em cima o mapa de energia, embaixo zoneamento e uso do solo e no centro uma imagem que a IA fez com o que eu preciso, prédios verdes, mobilidade urbana que funciona, e a energia através de painéis solares para melhorar o sistema da cidade. E aqui, gente, olha só. Lembra aquela imagem que eu coloquei lá no início? Esta aqui é a vista do prédio de dentro da ocupação, tá? Cidade de São Paulo, você olha, você vê, o que eu poderia melhorar? Eu batendo o olho aqui como arquiteta, como sensibilidade, falo assim, gente, vamos tirar fio, melhorar a infraestrutura. Olha, não tenho sistema de água pluvial, não tenho rede de esgoto, tudo na calçada, melhorar a acessibilidade. Enfim, com o nosso olhar sensível e feminino, eu consigo ver o que a cidade tem. Com os equipamentos, eles medem as casas, me dão as alturas das casas, quantos pavimentos, numeração, todas as informações que eu preciso para colocar no mapeamento. E aí, olha que maravilha. Uma imagem de IA, onde eu melhorei, lógico que eu, né, só lá no teclado, né, gente? Melhorei a área lá desse edifício no Morumbi com a nossa ocupação. Isso é lindo, mas depende muito da gente, depende muito do sistema que faz a cidade funcionar e de vontade pública e financeira. A cidade ideal é muito bacana. Opa. Eu agradeço muito a vocês por essa oportunidade. E eu queria só fazer um adendo aqui muito rapidamente. Por que eles falam olhar feminino direito à cidade? Porque lá atrás a cidade era planejada para o marido, que saía de casa e ia para o trabalho, ia do trabalho para casa. Um urbanismo pendular. Como a mulherada, como nós vemos aqui, nós somos maioria no mercado de trabalho, maioria pelas cidades aí, nós fazemos um caminho para ir ao nosso trabalho, que ele é circular. Eu vou para o mercado, eu vou para a farmácia, eu vou levar menino no dentista, na escola, a mãe, enfim. Então, o planejamento urbano sensível, ele vai olhar a cidade como olhar feminino, procurando atender todas as pessoas que moram nele. Muito obrigada, gente.
Agradeço a doutora Ângela pelo excelente conteúdo e parabenizo pela didática na forma de exposição. Dando sequência ao nosso painel, vamos ouvir agora a doutora Maria Tereza com o tema Regularização Fundiária como Política de Segurança, REURB, IA e a Cidade do Futuro. Doutora Maria Tereza é advogada, mestre em Segurança Pública, especialista em Direito Urbanístico, secretária-geral da terceira subseção da OAB do Espírito Santo e diretora do IBRF Espírito Santo. Seja muito bem-vinda, doutora Maria Tereza. Olá. Bom dia a todos. É um prazer voltar a essa casa pelo segundo ano consecutivo. Cumprimento a todas as autoridades presentes, na pessoa da doutora Andréia Vasques, nossa anfitriã. E cumprimento a toda a mesa, na pessoa do nosso convidado de honra, doutor Silvio. Muito bom estar aqui, né, novamente, para a gente discutir esse tema que é tão caro e que a cada ano a gente tenta evoluir no nosso pensamento, pensar um pouquinho mais fora da caixa, né? Ano passado a gente falou da COP30, esse ano nós vamos falar de tecnologia. E eu hoje vim aqui convidar vocês a pensar um pouco fora da caixa. Pensar fora da caixa como o nosso convidado de honra, doutor Silvio, pensou há 10 anos atrás, quando ele mudou, né, quando eles mudaram através da MP 756, da Lei 13465, todo o contexto da REURB no país, através da simplificação. E essa simplificação aconteceu porque eles souberam observar as necessidades sociais para que a REURB, para que a regularização fundiária pudesse acontecer. Então, hoje, né, eu trouxe aqui a REURB não apenas como uma política de moradia e de habitação, mas a REURB como uma verdadeira política de segurança pública. A regularização fundiária é um instrumento de segurança pública. Isso não é uma metáfora. Isso é política pública de qualidade. Eu falo isso porque hoje, né, nós vamos tratar em 3 eixos. Déficit habitacional feminino, como nossa colega a doutora GC já falou aqui, sem título, sem saída. Para onde essas mulheres vão, né, GC? E o terceiro eixo, que vai ser a inteligência artificial linkada à REURB. Tá? Os números, GC, não mentem, né? Você já falou um pouquinho disso para a gente. Hoje, gente, 62,6% do déficit habitacional brasileiro, ele é feminino. 67,5% apenas no Sudeste, ou seja, mais do que o dobro dos homens. Esses são dados da Fundação João Pinheiro de 2022. Nós temos hoje 11 milhões de mães solo no país, sendo que 61% delas são mulheres negras. A mulher protagoniza a REURB e carrega o prejuízo da irregularidade. Por que isso, gente? São, em sua grande maioria, as mulheres que são as líderes, que são o assento dos lares. E, na sua maioria, são invisíveis até hoje. E quando a gente trata, né, de linkar o olhar feminino sobre a cidade, eu quis trazer um pouco isso. Quando nós estamos lá em campo, né, conversando com os ocupantes, em grande parte são essas mulheres que vão até nós levar toda a documentação do núcleo, né, levar toda a documentação da sua casa, conversar, falar como que foi morar ali, quantas pessoas moram, onde o filho estuda, quantas vezes a agente de saúde passa na casa dela, ela detém toda a informação. É ela que vive aquele núcleo urbano, é ela que vive a cidade, ela que leva o filho, ela que faz compra. E nós temos esse déficit habitacional hoje real. Então, nós estamos falando aqui de mulheres que protagonizam os espaços urbanos. Só que será que essas mulheres hoje são as detentoras reais do título? Para elas, nós entregamos esse título? A Lei 13465, ela traz isso para a gente, ela traz essa determinação.
de que a titulação será feita preferencialmente em nome da mulher. Mas será que essa titulação hoje nós conseguimos fazer dessa forma? Quantas mulheres nós não atendemos, olhamos no olho dela, a gente sente no fundo da alma da gente que tem alguma coisa errada. Aquela mulher ela não tem brilho nos olhos. Mas nós não tocamos porque nós sentimos um determinado medo, né? Um determinado receio em falar, não, eu estou sofrendo algum tipo de violência, eu estou sofrendo algum tipo de incompreensão. E aí eu coloco aqui, ó, o título muda a dinâmica do poder. Eu não sei se vocês já ouviram falar, a doutora Érica Field, ela é uma pesquisadora da CAI Universitário, e ela fez um estudo do programa COFOP, que é um programa peruano, que ele é o equivalente à nossa REURB-S aqui. E lá ela entendeu que após a titulação das mulheres, os maridos passaram a consultar mais as suas esposas em relação ao uso e alienação do imóvel. E isso mudou completamente a dinâmica do poder dentro do lar. Se muda dentro do lar, muda também no seu entorno, muda também na cidade. Não é isso? Então, quando a gente fala em titulação preferencial de mulheres, nós estamos falando em segurança patrimonial, em segurança para essa mulher sair de uma situação de violência, porque ela vai poder ter para onde voltar. Eu não sei se vocês sabem, mas grande parte das mulheres hoje tem medo de sair de casa, tem medo de sair dos seus lares, de abandonar aquela situação de violência, porque tem dependência financeira, porque não tem onde morar, gente, e não tem acolhimento. É isso que acontece, né? Então, nós temos esse instrumento já, ele é previsto na nossa lei. E aí, eu trouxe mais números para vocês hoje. Nós temos aqui, ó, os dados, né, da Federação Brasileira de Segurança Pública, dados de 2024, onde nós tivemos 1.467 feminicídios em 2023, o maior número desde a tipificação em 2015, e 258,9 mil casos de violência doméstica, foi uma alta de 9,8%, né, esses dados de 2024. Sair de casa para sobreviver ou tolerar a violência para ter onde morar? Esse é um artigo, né, de Laudemir Souza, que é da Revista Brasileira de Estudos Urbanos, né, de 2021. A violência patrimonial ela está tipificada no artigo 7º da Lei Maria da Penha. Então, quando a gente prioriza essa titulação, quando a gente tem a sensibilidade desse olhar para quem a gente está atendendo, para o nosso destinatário final, nós também podemos encarar a regularização fundiária enquanto, sim, uma política de segurança pública. Tá? E falando em política de segurança pública, né, a gente tem que trazer agora o nosso tema central desse congresso, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial na REURB, né, a inteligência artificial ela já tem 4 aplicações que a gente pode falar concretas. A priorização de equidade, ou seja, nós podemos cruzar dados, gente, CAD único com dados de violência doméstica. Né? Nós temos essas métricas, CAD único, violência doméstica. Já pensou se a gente consegue criar algum sistema onde a gente descubra que naquele determinado núcleo eu tenho um número maior de violência e eu vou colocar esse núcleo aonde? No topo da minha prioridade. Por quê? Porque lá eu estou detectando uma situação de vulnerabilidade muito maior, né? Doutora Ângela falou aqui da incrível, né, mapas que são criados em um clique. Cruzando dados, nós temos um mapa fundiário criminal, geoprocessamento integrado, imóveis informais e boletins de ocorrência. A gente consegue detectar onde a violência acontece. Isso serve só para violência doméstica, gente? Não.
A REURB é um grande instrumento de segurança pública. Tá? 3, documento informal, né, que são os programas de linguagem natural. O que é isso? Será que o nosso cadastrador, as pessoas que vão a campo, elas estão preparadas para pegar aquela documentação que às vezes ela é invisível? Boletim escolar, inscrição na escola, documentos fornecidos pelo cadastramento de saúde, serviço social, e traduzir isso em posse para as mulheres, para identificar a posse da mulher? Então, esse tipo de linguagem técnica pode trazer esses documentos para uma leitura muito mais fácil. Então, a gente pode detectar esse déficit de uma maneira muito mais rápida, célere, usando tecnologia. E alerta após titulação. Detectar transferências não voluntárias de imóveis após o registro do título. Registrou o título para uma mulher, esse título foi imediatamente passado para o seu companheiro ou para uma outra pessoa, acende um alerta. Pode estar acontecendo alguma coisa errada, né? Então, assim, esse olhar, ele pode ajudar muito a diminuir o que? Esses números que eu falei antes para vocês. E isso, né, a gente tem que trabalhar como uma política pública preventiva. Eu não sei se vocês lembram do botão do pânico. O botão do pânico, ele foi criado num programa do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em 2013. Foi a doutora Hermínia Azori, uma juíza, ela vendo a situação de violência e angustiada com o não atendimento imediato daquelas pessoas, ela criou um mecanismo. Mas esse mecanismo já acontece depois que a violência aconteceu. Nós podemos criar algo com a REURB que é prévio, que é preventivo. Tá? Então, aqui, gente, só vou trazer para finalizar umas 5 propostas, porque eu acho que a gente tem que sair daqui com propostas. Porque nós estamos aqui no ápice da discussão da regularização fundiária. Então, propostas novas, porque há 10 anos nós praticamos a regularização fundiária. Então, vamos lá. 1. Mapeamento interseccional e obrigatório da REURB-S, cruzamento dos dados que eu falei com vocês. Meta mínima de 70% de títulos em nome da mulher nos projetos de REURB-S. Minha Casa Minha Vida já faz isso hoje. 85% dos títulos devem ser em nome das mulheres. Inteligência artificial com perspectiva de gênero. Sistema com indicadores de equidade e validação por equipes diversas. Exatamente o que a Jessia falou. Protocolo de posse não documental. Matrícula escolar, nossa linguagem fugiu agora, natural. E a criação, Henrico está aí? Doutora Andréia, a criação de um observatório. Um observatório de REURB e gênero. Quem sabe a gente não consegue trazer isso no próximo congresso. IBRF, institutos estaduais e atuando aí na construção de dados seletivos de segurança pública. Para finalizar, gente, a regularização fundiária é um instrumento de segurança. O título em nome da mulher é a política pública mais concreta que temos em mãos. E nós já sabemos como fazer. Muito obrigada. É isso. E eu espero ter contribuído. Parabenizo a doutora Maria Tereza pelo excelente conteúdo e principalmente por nos mostrar a necessidade desse olhar mais atento das reais necessidades na questão da peculiaridade do olhar feminino mesmo, né? Isso é muito importante, é o tema do nosso congresso também. Bom, o REURB por Mulheres até ano passado ele era composto somente por painelistas mulheres, era a REURB sob o olhar feminino. E esse ano a gente trouxe uma novidade que cada painel vai contar com um convidado de honra.
No caso do nosso painel, tenho muita alegria em anunciar, né, e fico muito feliz em presidir esse painel com o autor da Lei da REURB, Dr. Silvio Figueiredo, com o tema REURB 10 anos. Dr. Silvio é autor da lei, arquiteto urbanista, especialista em planejamento urbano, atua na Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Guarulhos, consultor urbanístico, jurídico e ambiental para regularização fundiária e requalificação territorial. Seja muito bem-vindo, doutor Silvio. Bom dia a todas, todos. Queria agradecer na figura da doutora Fernanda, doutora Andréia, o convite para participar de um evento tão importante quanto este. Saudar os demais membros presentes, amigos, companheiros de luta aí de REURB, a quem eu saúdo na figura do Rafael de Camboriú, que tem brigado muito lá pelo sul, Santa Catarina inteira, uma briga grande. Como o nosso tempo é um pouco curto, eu vou procurar trazer para vocês algumas coisas que eu tenho visto nas minhas andanças aí pelo país. Primeiro, eu queria dizer, Dr. Rogério mencionou, falou, Silvio, pai da REURB. Eu diria que eu sou um dos pais da REURB, porque o outro pai da REURB está aqui presente, que é o Dr. Filomeno Abreu, companheiro. Doutor Filomeno foi, quando eu cheguei no Ministério das Cidades, foi a primeira pessoa que eu conheci, que já era de carreira da Secretaria de Patrimônio da União, e juntos enfrentamos uma tarefa árdua. Foram 5 meses de discussão até chegar num projeto de lei. Na verdade, de início, a nossa intenção era um projeto de lei. Depois disso, conseguimos convencer o presidente Temer de que, se fosse um projeto de lei, ela não iria acontecer. Estávamos passando por um momento político bem conturbado na época. Vocês lembram dessa transição do presidente Temer saindo, o presidente Dilma, aquela coisa toda. Eu tinha como exemplo um projeto de lei, que é o famoso PL 3057, que altera a 6766, que deu entrada no Congresso em 2000. Gente, faz 26 anos que está sendo discutido nas comissões, está lá ainda. E o medo era que esse projeto nosso de lei caísse na vala comum no mesmo caminho. Então, conseguimos convencer o presidente à época que o ideal seria uma medida provisória para entrar de imediato. Ele se convenceu disso. Na verdade, não foi bem o que nós havíamos imaginado, porque a nossa luta era pela regularização fundiária urbana, e acabou, dentro da medida provisória, acabou virando meio que um balaio de gato, porque entrou a rural, entrou áreas de patrimônio da União, se bem que o pessoal da União, a gente trabalhava muito junto, né? Porque a esposa do doutor Filomeno era diretora dentro da SPU. Então, a gente trabalhava direto junto, mas foi uma luta muito grande. Foram 5 meses para a elaboração dessa lei, e depois, pior ainda, foram os outros 5 meses de discussão dentro do Congresso Nacional, onde passávamos o dia inteiro dentro do Congresso discutindo com deputados, senadores, os interesses específicos. Foram 645 emendas que foram discutidas até que conseguimos ter a aprovação da lei. A nossa ideia, nós sempre procuramos, eu dizia a eles, vamos escrever essa lei em letra de forma, gente, que seja de fácil entendimento, que não dê margem a interpretações. A ideia não era nem fazer decreto de regulamentação. Fomos obrigados a fazer o decreto de regulamentação, entre elas uma coisa, na 11977 dizia que a implantação da infra, principalmente a rede de distribuição domiciliar de energia, era por conta da administração pública direta, indireta, concessionárias e permissionárias. Na lei, quando saiu na medida provisória, e depois na lei, a comissão do Congresso, os assessores parlamentares do Congresso, tiraram concessionárias e permissionárias, dizendo que isso já era administração indireta, que não havia necessidade.
e removeram da lei. 90 dias depois que a lei entrou em vigor, sai uma norma da ANEEL dizendo que os municípios, que as concessionárias não eram mais obrigadas a implantar a rede de distribuição domiciliar gratuitamente. Caberia aos municípios bancarem e pagarem a distribuição da rede. Aí tiveram que fazer um decreto para dizer, entende-se por administração indireta, concessionárias, permissionárias. Aí fomos além. Colocamos no decreto, dizendo que caberia às concessionárias e permissionárias a elaboração do cronograma de implantação e assinatura do termo de compromisso. Isso foi tirado do município. Então, a nossa briga lá dentro foi muito grande. Eu, como arquiteto urbanista, cuidando mais da parte urbanística, de como tocar a regularização, como fazer, e doutor Filomeno aí, lá brigando com os especialistas do Congresso Nacional, na forma de se escrever. Cada artigo, eu sempre menciono isso, cada artigo tem uma redação e tem uma razão de ser. Por que ele foi escrito daquela forma? A gente podia ficar aqui, eu e ele ficaríamos horas aqui discutindo, mostrando para vocês artigo por artigo da lei. Mas, então, a ideia foi de que normas, procedimentos, instrumentos fossem auto-aplicáveis, que não precisasse de uma regulamentação. Tanto é que a lei, vocês sabem disso, os municípios não precisam ter uma lei específica para fazer a REURB. Porém, eu entendo que é desejável que cada um deles tenha uma lei específica, que tem assuntos que você não pode tratar, a não ser por uma legislação municipal específica. Me assusta muito, eu tenho acompanhado, eu acho que os senhores também, discussões que aparecem em grupos aí na internet, onde a gente vê interpretações totalmente equivocadas da lei. Muitas delas até tendenciosas para tentar resolver algumas questões. Eu acho isso cria um problemas seríssimos. Nós temos alguns problemas também, eu diria até, doutor Rogério, inclusive alguns tribunais que andaram soltando aí provimentos que travam, que em vez de ajudar a regularização, travam a regularização. Como é o caso da nossa amiga aqui de Mato Grosso, onde o provimento obriga que para você fazer a regularização, você tenha uma cadeia dominial. Gente, como é que eu monto uma cadeia dominial de um núcleo que foi implantado, de uma cidade que está lá há 150, 200 anos? Como é que eu monto? Não monto. Não tem como. Mas obriga o quê? Licenciamento ambiental dentro da REURB. Quer dizer, tudo aquilo que a gente procurou destravar, desburocratizar e simplificar, a gente vê lei municipal de São Paulo, gente. A lei municipal de São Paulo proíbe que você faça a regularização de núcleo implantado depois de dezembro de 16. Aonde saiu isso? Da onde tiraram isso? Mas está lá, é uma legislação, é mais restritiva. Conclusão, você regulariza dentro do município de São Paulo, qualquer núcleo, eles entendem mais, qualquer ocupação posterior a dezembro de 16 não pode regularizar, você não pode titular. É um negócio maluco. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Assusta também, são esses especialistas que estão por aí, dando pareceres e orientando a execução da REURB de forma não prevista em lei. Isso, o que acontece, gente? Trava. O pior é que isso serve de exemplo para muitos lugares, muitos municípios. Nós estamos falando de 5.570 municípios no país, gente. Quase 80%, 78% está abaixo de 20 mil habitantes. E desses abaixo de 20 mil, você tem mais 50%, 60% abaixo de 10 mil habitantes. São municípios que não têm a menor estrutura jurídica, administrativa, técnica, para tocar a regularização. E vão se espelhar o quê? Em alguns municípios maiores. E aí a gente vê essas interpretações, esses pareceres equivocados, e só vem travar a REURB. Tudo isso em função do quê? Uma falta de conhecimento, sem dúvida alguma, conhecimento geral. Quando a gente fala, não só a parte jurídica, como administrativa, por exemplo. Final do ano passado, agora em novembro, eu fiquei uma semana no Tribunal de Justiça de Rondônia,
um curso montado pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Rondônia. Eu fiquei de segunda a sábado dando um curso de regularização, onde nós ensinávamos como abrir o processo administrativo dentro da prefeitura, o que o funcionário tinha que fazer, como é que ele recebia documento, como é que ele protocolava, como é que abria, até o final, a entrega final da titulação. Então foi um curso assim muito completo, muito interessante, porque a grande maioria dos municípios lá não sabiam. Gente, teve município que fez regularização rural e titulou por legitimação fundiária, que foi registrado. Parece loucura. Nós estamos falando de regularização fundiária urbana, instrumento da REURB, e não da regularização rural. Mas isso aconteceu. A gente tem ainda algumas questões, que a gente fala ainda, temos aí alguns equívocos, como a questão do marco temporal, gente. Acabei de dar o exemplo da Prefeitura de São Paulo, que não permite que você faça regularização com núcleo implantado depois de dezembro de 16. Isso não existe, nunca existiu na lei. E, na verdade, acho que Filomeno lembra, a legitimação fundiária, quando foi criada, não existia o marco temporal. Ele aconteceu depois lá dentro do Congresso Nacional, por alguma imposição, que ela tivesse um marco, que isso não poderia acontecer, porque ia incentivar em muitas ocupações pelo país inteiro. Então, muita coisa que está hoje na lei, eu acho que vocês perguntam, poxa, mas por que isso está na lei ainda? Como exemplo, demarcação urbanística, o que está fazendo na lei? Para que serve? Para nada. A demarcação urbanística é um instrumento, hoje, que você não utiliza pelo contrário. Eu acho que se você não quiser fazer a REURB, comece pela demarcação. Porque você vai ficar 1 ano, 2 anos para fazer, para depois começar a REURB, porque a demarcação urbanística ela já está dentro da lei. Quando você fala que você vai fazer o quê? A planta de sobreposição de matrícula, onde você vai identificar o núcleo, nada mais é que a demarcação urbanística, ela já está lá dentro. Mas, como a demarcação e outras coisas que estão na lei, nós somos obrigados a incluir na lei, que foi uma negociação para que a gente pudesse aprovar a lei. Então, vamos lá tomar o remédio, amargo também, não tinha como não, mas foi o que aconteceu. Outra coisa que a gente vê muito, que vivem me perguntando, só posso fazer REURB em núcleo consolidado? Não existe isso, gente. A palavra consolidado aparece 3 vezes na lei. Primeiro na definição, quando ela define o que é núcleo urbano informal e núcleo urbano informal consolidado. Tem as 3 definições distintas na lei. Depois ela vem e aparece aonde? Na legitimação fundiária, que fala que ela só se aplica no núcleo urbano informal consolidado, implantado até antes de dezembro de 16. Depois, lá na frente, quando você fala na alienação, na REURB de imóveis públicos, direto ao ocupante, tem que estar consolidado. Mas, só aí, e eu estou cansado de ver gente dizer, não pode fazer REURB porque ele não está consolidado. Como assim? O que é consolidado? O que você entende consolidado? Ora, nós não temos, vamos ver mais à frente, no próprio alteração da 6.015, está claro lá a abertura das matrículas de núcleos ou de unidades imobiliárias não ocupadas e não comercializadas. Então, eu só posso, se eu tiver terrenos vazios, uma boa parte, eu não posso regularizar? Não pode não, deve regularizar. Aí a discussão é, eu abro essa matrícula em nome de quem? É uma outra discussão. Gente, REURB de unidade isolada, pelo amor de Deus, está mais do que discutido. Saiu em dezembro, 5 de dezembro, do Instituto Registral Brasileiro, que deixa claro que não existe isso. Existe um julgado no STJ, ministro Herman Benjamin, está lá. Já foi julgado, você vê lá no parecer dele, ele deixa claro que não existe, que a REURB foi feita o quê? Para tratar do conjunto, do núcleo como um todo. Então, não existe regularização de unidade isolada, isso é claro. REURB de área ambientalmente protegidas, não pode fazer. Como assim não pode fazer? Primeiro, não foi a 13465 que autoriza a regularização de interesse social e específico em APPs, ou áreas ambientalmente protegidas. Isso está definido aonde? No Código Florestal. Que é de quando, gente? 2012.
É muito antigo essa lei. Quem definiu e autorizou é o artigo 64 e 65 do Código Florestal. Então, eu só não regularizo o quê? Unidade de conservação de uso integral. Só isso. No resto, eu posso regularizar. Então, não interessa, gente, se é uma unidade de conservação de uso sustentável, ok. Aí nós estamos envolvendo o que? APA, Área de Proteção de Mananciais, APPs, ou seja, a regularização, a gente sempre diz o seguinte, ela não é fácil de fazer, mas ela é possível de se fazer. Eu, até hoje, não encontrei nenhum núcleo que se enquadrasse que não desse para fazer regularização. É óbvio que dependendo de como você trabalha, isso principalmente, Filomeno trabalha muito disso, quando você fala em comunidades tradicionais, áreas indígenas, você tem que ter uma composição, áreas da União, você tem uma regra específica para regularização. Eu não consigo trabalhar só com a 13465, eu tenho que fazer uma composição de leis, mas elas são possíveis sim, a gente consegue regularizar. Uma outra coisa que eu sempre alerto, que é importante, é a questão tributária, gente. Normalmente, dentro da área urbana, você pega um núcleo, já tem um lançamento de IPTU que vem muito de longe, está lá na dívida ativa, você tem, com certeza, você tem uma execução fiscal. A hora que eu faço a regularização e eu matei tudo isso, negativo, não matei não. Se eu titular por legitimação fundiária, é maravilha. Aquele ocupante recebe o título livre, desimpedido, bonitinho. Se não for legitimação fundiária, a legitimação de posse também, porque depois de 5 anos a abertura da matrícula também é originária. Agora, se eu usar qualquer outro instrumento, eu dou 2 presentes para aquele ocupante. Primeiro, o título que ele acha que ele está recebendo. E o segundo, eu estou dando uma bomba para ele, porque ele vai carregar toda aquela dívida que existia. Para que isso não aconteça, só pode tratar como? Através de uma legislação municipal específica. Existem municípios, Guarulhos é um exemplo, porque eu estava lá como secretário de Habitação, e fizemos uma lei que deixa claro que, ao se fazer terminar a REURB, toda aquela dívida de execução fiscal que existia, que está na dívida ativa, ela é consolidada, tira 100% de multa e juros. O restante a gente calcula por metro quadrado, lança para os ocupantes para eles pagarem em 340 meses. Se você fizer a conta, a hora que você lança o IPTU, ele vai pagar 3, 4, 5 reais por mês, nada mais do que isso. Então você não abre mão de receita, que você não pode abrir mão de receita. Pelo contrário, você não abre mão de receita, porém você resolve o problema. Porque você tem um titular do domínio que está lá, a execução fiscal está em cima dele. A hora que você vai regularizar a área dele, a primeira coisa que ele vai te perguntar, e aquela dívida gigantesca que eu tenho, fica para quem? Eles é que estavam ocupando, não fui eu. Você vai dizer, não, você fica com a dívida aí, você vai responder por ela. Não dá. Então, muito cuidado, gente, quando for tratar disso. E só para finalizar rápido aqui, tinha me pedido, na questão de registros públicos, assim, fiz um resuminho bem rápido do que a gente fala da lei. Veja, isso foi alteração da 6.015. A lei deixa claro que dispensa o quê? Retificação, desmembramento, unificação de matrícula e apuração de remanescente. Isso não cabe mais na regularização. Quando você vai tratar, vai fazer uma REURB de um núcleo que tem mais de uma matrícula, o que diz a lei? O cartório abre uma matrícula nova. Você tem uma dúvida quanto à extensão, por causa da descrição tabular da área, que você não consegue fechar, porque nós tínhamos aquelas descrições que começam no pé de laranja, vai lá para o valo seco, depois vai não sei para onde, fechando uma área de mais ou menos, lógico, não vai fechar nunca. O que diz a lei? Cartório abre matrícula nova. Mas, isso eu acho que é importantíssimo que está na lei, gente. Vocês lembram? Antes vocês iam fazer, não achava quem era o titular daquela área, não tinha nem transcrição, nem matrícula, a área devoluta. Bom, a área devoluta notifica a União, notifica o Estado, todo mundo, e nunca mais você faz a regularização. O que diz a nova lei? Está lá na Lei de Registros Públicos.
Se você coloca na tua planta, que você bota lá, transcrição e matrícula não identificada, o cartório faz o quê? Abre uma matrícula. Então, no fundo, a gente tentou isolar, porque isso era um dos entraves gigantescos que tinha na 11977. Para que tenha uma noção, regularização em São Paulo, eu comecei em 2007, quando criamos o programa Cidade Legal, chegamos a regularizar mais de 150 mil unidades, somente 12%, em torno disso, conseguiram ir a registro e titular os ocupantes, o resto não foi. Por quê? Porque eu pegava, às vezes, um núcleo que pegava parte de 3 matrículas. Ah, maravilha. Como é que eu, antes de registrar, o que tinha que fazer? Ah, vamos unificar as matrículas, óbvio. A hora que você unificava, tinha que fazer o quê? Primeira coisa, você tinha que fazer a retificação, porque a descrição tabular não batia, óbvio. Aí, você separava um pedaço que era do núcleo. Abria uma matrícula nova, fazia um desmembramento de matrícula, e depois você ia fazer o quê? Apuração de remanescente. Gente, isso é 5, 6, 10 anos. Você acha que faz a REURB? Não faz. Não conseguia fazer, ela não andava, ela travava. Então, a importância dessas alterações que foram feitas em 2015, no sentido de agilizar todos esses procedimentos. A lei também fala, mencionei, unidades desocupadas e não comercializadas, abra a matrícula em nome de quem? Titular originário de domínio. Unidades não edificadas e já comercializadas a qualquer título, abre em nome de quem? Do adquirente. Então aí a lei já deixa claro que quando fala, não está consolidado o núcleo, eu tenho mais da metade dele que está lote vazio, não posso regularizar, é verdade? Não, não é. Porque, se for ver, todos aqueles lotes foram vendidos. Muitos não conseguiram construir, ou não quiseram construir porque iam obedecer à lei, porque não conseguia ter uma planta aprovada. Então, esse é penalizado de forma alguma. Então, a lei, a gente procurou, de certa forma, cercar o máximo possível para que todo e qualquer tipo de regularização pudesse ser executada. Isso foi a nossa luta. Isso, principalmente essa parte jurídica, que Filomeno acompanhou mais, nós tivemos um apoio muito grande na época do desembargador Marcelo Martins Berti, que é um desembargador de São Paulo. Na época ele estava no CNJ. Essas discussões, hoje, vocês sabem, nós temos aí uma DIN sendo discutida, uma DI, já tivemos 2 votos completamente sem pé, sem cabeça, foi do ministro Dino. E a primeira besteira que ele fala é que essa lei foi feita para beneficiar os ricos, em detrimento aos pobres. Olha como é que ele começa. A lei é o contrário. Tudo foi feito para o quê? Para ajudar no interesse social. Aí ele diz que essa parte onde a gente titula, ou melhor, todo e qualquer núcleo com usos e características urbanas, não importa onde esteja localizado, ele pode ser regularizado. Gente, se não for isso, você não vai regularizar nada dentro da Amazônia Legal. Interior do Nordeste inteiro, gente, você tem núcleos dentro da Amazônia que está muito distante. Por exemplo, em Porto Velho, tem núcleos a serem regularizados que estão a 400 quilômetros de Porto Velho. E faz parte do município de Porto Velho. Mas ele está a 400 quilômetros. É zona urbana lá? Lógico que não. A zona urbana está ali, delimitada naquela coisa. Ah, é uma área de expansão urbana. Não importa. Tendo usos e características urbanas, ele tem que ser regularizado. Tá? Eu acho que, assim, era isso que eu queria falar rapidamente, porque o nosso tempo aqui, eu já vi a plaquinha ali, tá? Fim. Eu agradeço a todos mais uma vez, obrigado, e estamos aqui à disposição. Agradeço imensamente ao doutor Silvio. Eu acho que todos nós temos curiosidade sobre esses bastidores da lei, né? E o doutor Silvio, ele fala de uma forma tão simplificada a respeito da aplicabilidade, que a gente passa a achar que vai ser mais fácil a partir de agora. E, doutor Silvio, assim como eu tenho certeza que todos aqui gostariam de ouvir o senhor, doutor Filomeno, dissertar sobre cada artigo, sim, viu? Bom, pessoal, eu fico muito feliz, muito honrada em presidir esse painel, e a partir de agora a gente fica aberto às perguntas. Ô, Filomeno, levanta aí, pessoal, quer te conhecer. Levanta aí, senhorita lá.
Alguém tem pergunta? Oi, bom dia, doutor Silvio, bom dia a todos da mesa. Obrigado, aí foi muito didático, esclarece muita coisa que a gente tem passado aí na REURB nos últimos anos, né? A gente vai avançando nos projetos e encontrando as dificuldades, procurando as soluções, e é muito bom saber de quem fez a lei, de um dos pais da lei, como ela foi pensada, né? E quais as soluções que ela traz para a gente. E nisso, já fazendo quase 10 anos da lei, né, eu queria perguntar para você também se há aprimoramentos a serem feitos na lei. O que o senhor vê como possíveis aprimoramentos? Já passaram os 10 anos, a gente já experimentou bastante, trabalhou bastante. Se ela pode ser melhorada e como? Obrigado. Eu entendo que sim. Acho que seria necessário, nessa altura, uma revisão. Existem pontos na lei, lógico, que por mais que a gente tentou cercar tudo, é impossível. Eu sempre falo, acho que vocês já estão cansados de ouvir eu dizer que regularização não tem receita de bolo. Cada caso é um caso. Você tem que entender, você não consegue trabalhar a lei com um artigo separado, específico, não. Você tem que entender o conjunto da lei. Não só dessa, como de outras leis acessórias, para que você possa tocar. Eu vejo que sim, eu sou contra, por exemplo, esse marco temporal para a legitimação fundiária. Acho que não tinha que existir. Tivemos algumas alterações na lei que, para mim, não tem pé nem cabeça. O negócio mais absurdo do mundo, essa última dizendo o quê? Que a União e o Estado podem fazer a regularização fundiária direto. Como? Que atropelou o artigo 30 da Constituição? Deu o quê? Competência para o Estado para fazer a REURB? Só que você vai na lei federal, ele deixa claro que compete ao município expedir a CRF. A União ou o Estado vai fazer o quê? A regularização direta, vai emitir a CRF, vai para cartório? Gente, eu acho que os cartórios, dentre os cartórios do país, o mais avançado é o aqui de Minas. O Core aqui de Minas, vocês têm, é espetacular, você tem gente aqui que são grandes lutadores, e eu acho que serve de exemplo para o resto do país. Pergunta se algum registrador vai registrar, abrir a matrícula de uma REURB feita direto pelo Estado ou pela União. Não vai. Lógico, não vamos confundir, porque a União tem suas regras específicas que faz a regularização, que eles chamam, inclusive, de unidades isoladas. É outra coisa. Já não é mais a REURB em si, que está prevista na 13465. A União, você tem um patrimônio gigantesco. Embora a União só tem cadastrado do patrimônio dela, acho que não chega a 30%. O resto eles não sabem onde está, não tem cadastro. A União não tem noção do que tem. Tá? Então, eu acho sim, eu acho que seria, mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo. Meu receio grande é que isso vire um balaio de gato tremendo, porque aí começam a entrar interesses específicos de um lado, do outro, e isso pode atrapalhar e muito. Principalmente quando você envolve, dentro da técnica, questões político-partidárias. Aí atrapalha mais ainda. Então, é necessário? Eu diria que sim, mas ao mesmo tempo eu tenho muito receio, muito medo de mexer nisso. Doutor Silvio, eu recebi aqui em mãos 3 perguntas, na realidade, da Prefeitura de Santa Luzia. Lotes cercados situados nos limites do polígono do núcleo são considerados consolidados? É a primeira pergunta. A segunda é: fazer REURB nestes lotes não seria premiar e facilitar a atividade dos grileiros? E a terceira e última: e aqueles que apenas têm um contrato? Então, gente, vamos lá. Você fala de lote no perímetro do núcleo. Primeiro, eu acho que o mais importante é você definir qual é o perímetro desse núcleo que você vai trabalhar. Começa por aí. O perímetro desse núcleo não tem que bater com aquela matrícula A ou matrícula B ou com aquele loteamento que foi feito lá atrás. De repente, eu quero regularizar uma região e eu defino como meu núcleo a definição desse perímetro, por isso que está lá
acho que é no artigo, se não me engano, no 35, que fala o que é o projeto de regularização fundiária. O segundo ponto, ele fala da planta de perímetro, é onde eu vou definir o perímetro do meu núcleo. Então eu vou pôr para dentro, vou regularizar, vou deixar de fora, porque quem que vai definir isso? São os técnicos municipais que conhecem a região. Você não tinha como prever isso em lei. Primeiro, mesmo porque a legislação federal ela dá diretrizes gerais, ela não pode entrar na competência do município. Então, eu acho que o município que conhece a região é que vai definir se ele vai regularizar ou não. Gente, se está construído ou não, está claro, acabei de mostrar aqui. Muitas vezes você tem dentro de um núcleo, você tem lá 2 casas, aí tem 2 terrenos vazios, aí mais uma casa, mais um terreno vazio. Ah, não, eu só vou regularizar o que está construído. E o resto, você faz o quê? Vai enfiar onde aqueles terrenos? Não estão dentro do núcleo? Não tem como. Eu sou obrigado a abrir matrícula de todas as unidades imobiliárias existentes naquele perímetro. A diferença é o quê? A quem eu vou titular? Se ele foi comercializado a qualquer título, a lei é clara, eu vou titular em nome do adquirente, tá certo? Mesmo os lotes vazios, aqueles não comercializados e não edificados, que são os lotes vazios, eu abro a matrícula em nome de quem? Do titular de domínio originário. Isso está claro. Agora dizer, será que eu vou beneficiar o grileiro ou não? Gente, se você tem dúvida quanto àquela ocupação ou determinado lote, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um determinado município, tinha uma ocupação informal. Ao fazer o levantamento dessa ocupação informal, descobriram que tinham 20 ou 30 casas, barracos, que eram de uma única pessoa, que era do traficante, do dono lá do pedaço, que alugava para todo mundo. O que esse prefeito fez? Doido, mas ele fez. Ele foi lá, não quis nem saber. Ele abriu a matrícula em nome de quem estava lá pagando aluguel. Abriu. Falou, negativo, não vou abrir em nome daquele 20, porque o cara está explorando, ele que aluga. Foi lá e abriu a matrícula em nome de quem pagava aluguel e acabou. Então, eu acho que essa definição depende muito da sensibilidade do gestor, desse operador da REURB. Você tem que sentir isso, gente, vem da onde? O início da regularização começa com um imenso trabalho social. Se não tiver assistente social para dar início na regularização, você não vai terminar a regularização. Você precisa entender aquele núcleo, você precisa entender aquela comunidade, precisa discutir com ele, saber quem é quem, como é que ela está implantada. A partir daí fica fácil. Fica possível você fazer a regularização. Fácil nunca. Bom dia, doutor Silvio. Complementando a pergunta do Herbert, o senhor falou da impossibilidade, óbvio, do União, Estado, né, fazer a REURB. Mas venho conversando com o Sakai sobre Tribunal de Justiça atuar na questão da regularização fundiária, mas entregando o título, né, uma CRF. A gente tem exemplo, por exemplo, no Piauí. Eu tive uma experiência que não foi agradável. Queria saber a opinião do senhor, porque está tendo uma movimentação no país sobre essa possibilidade. Eu acho que isso só vai ser resolvido a hora que sair um provimento nacional do CNJ, botando ordem na casa, gente. Botando ordem na casa. Infelizmente, a gente sabe que o Poder Judiciário, nós estamos aqui na casa do Poder Judiciário, mas peço até desculpas, mas tudo que a gente aprendeu, tudo que está na lei, nem sempre é cumprido. Ou ditam novas regras e fazem do jeito. E recorrer a quem? A quem nós vamos recorrer? Então, eu acho que a única maneira de resolver isso, não só nos tribunais, principalmente nos cartórios, nos registros de imóveis, é ter um provimento muito claro, dizendo que a lei, como é que se aplica a lei, e acabou. Você dizer, pô, eu sou favorável, não, eu sou totalmente contra. Não é papel do judiciário, a lei foi o contrário.
A ideia foi o quê? Tirar do judiciário e levar para o âmbito administrativo. E eu sei que em muitos locais estão invertendo a coisa. Mas, lamentável. Bom dia, doutor Silvio. Meu nome é Lorena e me surgiu uma dúvida aqui. Ficou muito esclarecedor a regularização em áreas ambientalmente protegidas. Só que o município em que eu atuo, nós temos parcelamentos urbanos com pedido de regularização em que nos projetos apresentados, parte dos lotes está situada em áreas de alta declividade, com potencial risco de erosão e deslizamento. Nesses casos, como o senhor entende que o município deve proceder no âmbito da REURB? Seria juridicamente possível exigir a revisão do projeto com a supressão desses lotes e readequação urbanística? Ou a caracterização do risco inviabiliza a regularização dessas áreas específicas? Gente, primeiro, vamos deixar claro, não existe REURB em área de risco, ponto. Esse é o início de tudo. Eu, como gestor, que eu já fui como secretário, recebi um projeto de regularização em área de risco. Primeira coisa, indefiro pelo fato de estar numa área de risco. Não existe, ponto, acabou. A área de risco, primeiro você trata o risco, faz as obras necessárias para eliminar ou conter ou administrar esse risco. Ok, depois de eliminado o risco, ok, aí eu vou e faço a REURB. Então, não existe, acabou, não existe REURB em área de risco. Eu acho que vocês lá, de cara, deviam indeferir todos esses processos. Tá? O que diz a lei? Você está em área de risco, você não pode administrar e eliminar o risco, obrigatoriamente você tem que fazer realocação desse pessoal. É claro. Doutor Silvio, tenho mais duas aqui. Primeiro de um colega sentado mais ali. Comente sobre projetos de REURB em unidades habitacionais financiadas pela Caixa Econômica, outros bancos e pelas companhias de habitação. Filomeno, nem sei se a gente pode falar muito. Aliás, eu posso, porque eu estou fora. Ele não pode, porque ele ainda continua. Filomeno está na Secretaria de Patrimônio da União, é o responsável pela área de regularização da SPU, da área urbana. Mas um dos problemas que nós enfrentamos quando chegamos no Ministério das Cidades, de cara, caiu na nossa mesa um pedido da Caixa Econômica Federal que queria que a gente removesse das obrigações da Caixa a regularização, a titulação. Isso, não sei se foi 2005, mas teve uma época aí, próximo da eleição, que mudaram a instrução normativa, porque antigamente, para se fazer um conjunto via Caixa Econômica, estou falando Minha Casa Minha Vida, o município era obrigado a doar o terreno para a Caixa Econômica, passava a matrícula, doava, a Caixa ia, licitava, construía e vendia ou repassava, ok? Chegou num determinado momento, para facilitar e para agilizar, disseram que o decreto de utilidade pública era um instrumento hábil para se iniciar o processo da regularização. Os municípios saíram decretando de utilidade pública, entregava na Caixa, a Caixa licitava, construía e vendia, entregava, só que o município não ajuizou a ação de desapropriação. Ou seja, construiu em terreno de terceiro. Quando nós chegamos lá, eu recebi uma pastinha com mais de 1 milhão de unidades do Minha Casa Minha Vida irregular. Sem documentação, sem titulação. Foram construídos, muitos aprovados, outros nem aprovados foram, mas não tinham documentação. Aí a pergunta, é possível regularizar? Lógico que é, sem problema nenhum. Todo e qualquer núcleo urbano informal, que a gente chama que ele é informal, por quê? Porque ou ele não teve aprovação à época, ou não foi titulado. Ele pode ter sido aprovado, levado a registro, aberto matrícula, mas não titularam aqueles ocupantes por algum motivo. Então é o quê? A regra de titulação que a gente chama. Okay? Então é possível regularizar? Sim, é. São Paulo regulariza muito, tem a CDHU. A CDHU, na época, regularizou mais de 100 mil unidades da CDHU irregular.
Então você tem as Coabs, você tem uma série de coisas. Então, aconteceu, e muito, aconteceu não, ainda tem acontecendo por aí. Mas a regularização é possível sim, dá para se fazer. Doutor Silvio, não posso perder a oportunidade, né? Eu sou do interior de Minas, lá em Itaubim, Itinga, Vale do Jequitinhonha. E uma dúvida que ainda bate muito na tecla na nossa região, além da matrícula originária do núcleo, a gente identifica essa matrícula, além dessa matrícula originária, existem as matrículas existentes dentro daquele núcleo. Qual que é o entendimento da lei, né, em relação à legitimação? Porque quando a gente identifica lá na CRF, aquelas matrículas existentes, hoje, atualmente, lote 1 da quadra 3, por exemplo, ela cabe à legitimação fundiária ou não? Olha, eu já peguei um caso desse, numa regularização que ainda estou terminando. Dentro do núcleo, eu consegui levantar em torno de 400 matrículas, mais ou menos. Foram o quê? É um parcelamento que foi feito na década de 60, ok? Na época, abriram algumas matrículas, não todas, então a grande maioria não tinha matrícula, outras tinham matrícula, só que o grande problema é que essas matrículas não batem com a ocupação atual. Exatamente. Então, você dizer, posso manter a matrícula? Não, não dá para manter. Porque se você for pegar aquele mapeamento de 60, comparar com o levantamento feito hoje, você vai ver que onde era rua é lote, onde era lote é rua, ou seja, fora que a implantação normalmente ela dá uma torcida, então uma matrícula antiga pega mais de um lote. O que eu tenho feito isso num acordo com o registro de imóveis? Você levanta todas essas matrículas, você é obrigado a fazer a notificação para todas as matrículas, confinantes, terceiros interessados, notifica todo mundo, não havendo nenhuma impugnação. O que o cartório está fazendo? Ele abre uma matrícula nova, com o perímetro do núcleo, vai e encerra todas as outras matrículas, dizendo que aquela matrícula foi encerrada, compondo a nova matrícula que foi aberta com perímetro. Então, não existe outra forma de fazer, a não ser se encerrar todas essas matrículas antigas. Não só a originária do título, como todas aquelas outras que derivaram dessa matrícula, ou muitas vezes nem matrícula, transcrição, né? E aí vai. Se ele não cancelar, você não vai conseguir. Como é que ele vai abrir as matrículas novas? Matrícula em cima de matrícula? Não existe, ele não vai conseguir. Você vai manter aquela antiga, não vai bater com a ocupação. Então, a única forma é ele entender e abre uma matrícula nova com o perímetro do núcleo e encerra o restante. É o único jeito. E você titula todo mundo novamente. Doutor Silvio, bom dia a todos. Meu nome é Geraldo. Eu vejo muitas dúvidas, principalmente das prefeituras, em relação à aplicação à REURB nas cidades que eu atuo, sabe? Então, é uma dificuldade muito grande que a gente enfrenta. Achei muito importante o senhor explicar a questão do marco temporal, que, infelizmente, foi aplicado no âmbito da legitimação fundiária, mas eu gostaria muito, né, são 4 perguntas que eu gostaria de fazer ao senhor, eu gostaria muito que o senhor explicasse um pouco mais sobre os demais instrumentos da REURB, porque não necessariamente se precisa aplicar a legitimação fundiária ou legitimação de posse, principalmente quando a gente está trabalhando com REURB-E. Eu vejo todos muito focados na REURB-S e na entrega da posse, e onde não tem a cadeia dominial. Mas na REURB-E, essa questão do marco temporal quase que se extingue na maior parte você tem ali um registro, o nome do empreendedor, você tem toda uma situação onde esse marco temporal ele deixa de existir. E já emendando nessa pergunta aí, a questão das áreas ocupadas, porque a questão da ocupação, é bem o que o senhor falou,
Mas quanto menos ocupado o núcleo, na prática, o que a gente vive é que a gente pode adequá-lo melhor e trazer uma infraestrutura melhor, ali propor uma melhor adequação de infraestrutura, de sistema viário, com a própria interligação ali do núcleo existente. Bom, vamos lá. Eu vou começar pela última. Eu acho que muito importante, quando eu mencionei que para fazer a regularização, o município não tem que ter uma legislação específica, mas é desejável que tenha. E isso só vai conseguir normatizar, inclusive você dá segurança para o gestor público, aquele que está sentado lá, que vai meter a caneta, a responsabilidade cai em cima dele sempre. Para que se ele possa ter uma segurança jurídica maior nos seus atos, é importante que você tenha uma lei e ela seja muito clara. A exemplo, vou voltar, Guarulhos, a lei diz o seguinte: qualquer núcleo que não esteja, vamos lá, construído totalmente, se ele tiver mais de 50% das unidades comercializadas, você faz a REURB, está na lei municipal. Então já começa a matar esse problema. Está construído, não está ocupado, é consolidado, não é. Não, a lei é clara. Qualquer núcleo com mais de 50% das unidades imobiliárias comercializadas, você pode fazer a regularização. Tá, eu acho que esse é o primeiro ponto. No outro, você mencionou a questão do marco temporal. É isso, né? Você perguntou? Porque a gente muitas vezes, na REURB, na AE principalmente, você não aplica, quase nunca, né, ou pelo menos nas que eu vivi, dificilmente aplica algum tipo de legitimação. Normalmente a gente vai pela compra e venda, porque você tem um registro em nome do empreendedor, você tem outros instrumentos, e eu vejo muitos municípios focados, eu tenho que aplicar ou legitimação fundiária ou legitimação de posse, obrigatoriamente. Gente, olha, a ideia foi jogar dentro os instrumentos jurídicos da regularização, que tem um rol gigantesco lá. Então você tem que tentar ter sensibilidade para saber, no caso em que você está trabalhando, qual é a melhor forma. E também não precisa você ter o núcleo inteiro, você titular com um único instrumento. Você pode usar todos dentro do mesmo núcleo. Ora, se você tem unidades que estão lá, que não tem dívida nenhuma, que já estão lá, que o cara já tem lá mesmo que ele tenha, sei lá, um compromisso de compra e venda, tem uma quitação, posso fazer a legitimação fundiária? Deve. É muito mais simples, mais fácil. Legitimação de posse, só se você tiver muita dúvida de quem é o ocupante. Você tem uma briga muito grande, muitas vezes de herdeiros, uma série de coisas que o município não quer entrar no meio, o que ele faz? Ele faz a legitimação de posse e deixa brigar para discutir depois. Você tem dúvida quem é o real ocupante ou o antigo proprietário, vamos dizer, daquela unidade. Então eu acho que não tem essa regra específica. Aquilo que eu te falei, não tem receita de bolo, não. Cada caso você pode misturar esses instrumentos todos para facilitar. Eu acho que dentro do possível você usar a legitimação fundiária é o ideal. Agora, não esqueça que a lei também deixa claro que qualquer papel de pão que esteja lá, que seja um compromisso de compra e venda, uma intenção de venda, se tiver a quitação, é instrumento hábil para se abrir a matrícula. Você pode usar tudo aquilo que foi comprado lá atrás, para você não ter que fazer. Se você for fazer se você for fazer, tiver que ir para cartório, vai recolher ITBI, vai fazer uma série de coisas, você vai encarecer demais. Se eu tiver que fazer uma escritura, se eu já tenho um documento que está lá, que foi um compromisso de compra e venda de 20 anos atrás, eu tenho uma quitação, você joga isso dentro da regularização, isso vai compor a tua CRF e vai chegar no cartório e ele vai abrir a matrícula. E muitas vezes, até por não ter o marco temporal da legitimação, a gente tem aplicado o compra e venda mesmo, exatamente para poder solucionar. Eu acho que isso é um caminho. Mas não esqueça que na REURB, a hora que você põe compra e venda, você não tem isenção. Zero.
Aí é um cumprimento, o cartório pode te exigir lá na frente que você pague todos aqueles tributos necessários. Embora, vamos lá, tanto na S como na E, para fins de abertura de matrícula não se exige, não tem exigência de CND, tá? Não importa se é modificação ou não, não existe mais. Antes era só para S, saiu na 13465. Depois tem o provimento da Corregedoria Nacional, que derrubou inclusive para a lei. Então, para fins da regularização, não se exige CNT nenhum. E só para fechar, a gente tem, eu acho muito interessante essa aplicação de valores, porque aí você fala de venda em si, até mesmo porque no caso da pode-se abrir vias, você tem instrumentos a mais que podem ser feitos. E em relação a áreas de risco, principalmente nos casos que a gente atua, principalmente que é, a gente tem sempre assim, buscado o seguinte, apresentar soluções geotécnicas. Porque muitas vezes lê-se pela legibilidade, porque tem uma confusão muito grande sobre a questão do risco geológico. Muitas vezes você tem um solo frágil, o risco pela legibilidade, mas você tem uma solução geotécnica aplicável e que é viável e que dentro do cronograma de obras pode ser solucionado, principalmente na época que o empreendedor por trás. Bem como a questão de, por exemplo, Mata Atlântica, esse tipo de situação que nem é impeditivo para se fazer a REURB, porque a própria lei da mata Atlântica, em 90 dos casos, ela é impeditiva em desmate, em 50%, 70%, dependendo da situação. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa situação de modo geral. Mas aquilo que eu havia mencionado, lógico, se você tem um risco geológico, geotécnico, desde que você faça uma intervenção naquele terreno, onde você controla esse risco, se administra ou até elimina o risco, ela deixou de ser uma área de risco. Aí ele é um risco que foi controlável. Gente, você tem muitas áreas que são consideradas de risco, áreas suscetíveis a alagamento, por exemplo, nas cidades. Aquele córrego que corta o rio, corta a cidade, transborda, alaga tudo. Então é uma área de risco, que é uma área suscetível a alagamento. Ora, você vai lá e faz uma retificação do córrego, ou faz um piscinão, uma área de reservação, você acabou com o risco. Então, você fez uma intervenção e você administrou, eliminou aquele risco. Aí você faz a REURB normalmente, não muda nada. Então é o que você falou, você tem intervenções geotécnicas que você consegue controlar aquele problema do risco. Acabou o risco, gente. É uma regularização normal. Como é que é? Desculpe. A lei, quando a gente fala, você... Não necessariamente. A área de risco, eu tenho... Não importa se é... Não podemos confundir APP com área de risco. Muitas vezes, você fala, eu posso regularizar em APP? Posso. Primeira coisa, é área de risco, porque se for área de risco, eu não falo mais de APP, eu estou resolvendo a área de risco. APP, acabou. Mesmo porque na REURB-S, o artigo 64 do Código Florestal é claro, ela deixa de existir. Se for de interesse público, onde o impacto ambiental e social, se a remoção for causar um impacto social e ambiental maior do que manter, você mantém. Tudo isso tem que ser estudado, porque eu falei, não dá para estudar isoladamente. Então, primeiro, qual vai ser meu impacto ambiental se eu mantiver aquela ocupação que está lá? O que diz a lei? Para você regularizar, você tem que ter um ganho ambiental com a regularização em relação ao que existia anteriormente. Isso de cara acontece, porque anteriormente, se era lá onde ia o esgoto, era direto para o rio. No momento que você regulariza, que você faz a captação, destinação do esgoto, já começou o ganho ambiental aí. A hora que você faz algumas intervenções, principalmente de drenagem, você deixou de assorear o rio. Deixa de ter problema mais à frente, a jusante do rio. Então,
O fato de você estar numa área ambiental ou numa área de proteção ambiental, uma área de proteção de mananciais, por exemplo, dentro de uma APA, se for unidade de conservação de uso sustentável, você vai fazer a regularização normalmente, não importa se é S ou se é E. Nós temos, não esqueça que o Código Florestal, ele só define na REURB-E para águas correntes e dormentes, você tem uma faixa não edificante de 15 metros. Veja lá. A APP deixou de existir, porque o Código Florestal não diz que você tem uma APP de 15 metros. Você tem uma faixa não edificante. Não é APP mais. A ocupação já foi. Tá certo? Então, essa diferença você tem que ter. Agora, o Código Florestal permite que se faça em área de proteção de mananciais, em APAs, e não fala em 15 metros. Tá certo? A única coisa que ele fala tem que ter estudo técnico ambiental. Na REURB-E ele é um pouco mais complexo. Você tem que botar um pouco mais de informações do que o estudo técnico da REURB-S. Tem uma pequena diferença. Isso está bem definido lá nos dois artigos, no 64 e 65. Então você trata a regularização da mesma forma. Gente, eu sempre falo, para a gente tratar o país, essas ocupações, só tem duas formas. A primeira é mais fácil. Vamos passar com o trator por cima, derruba tudo, elimina, acabou, acabou. Irregularidade está resolvido. Bonito. A segunda, regulariza. Não tem que ter regrinha, impor regrinhas. Não tem. Ou você derruba, ou regulariza. Não tem meio termo. É o que aconteceu durante muito tempo. Ah, não consigo regularizar, deixa lá. Como deixa lá? Hoje, deixa lá, muitos dos senhores da área jurídica sabem que muitos gestores públicos estão sofrendo aí com ação civil pública por improbidade administrativa por renúncia de receita. Por quê? Ele sabe que o núcleo é irregular. Se é irregular, todas as transmissões não têm recolhimento de ITBI, não tem ISS, muitas vezes ele lança o IPTU. Então, se ele sabe que é irregular e não toma uma providência, ele está abrindo mão de receita. Renúncia de receita é o quê? Improbidade administrativa, isso é caso prefeito. Então não tem muito para onde correr, gente. Ou derruba, ou remove, aí vai para o artigo 105 do decreto, que deixa claro que qualquer remoção, você tem que fazer um estudo técnico antes para comprovar que aquela remoção não vai causar um dano ambiental maior, um dano ambiental e social maior do que manter aquela ocupação. Pessoal, em nome da coordenação do 3º Congresso, eu peço minhas escusas, mas em razão do tempo, tá? Que nós vamos ter outros painéis, todas as perguntas que as senhoras e os senhores desejarem fazer para o Dr. Silvio ou para qualquer outro membro da mesa, eu gostaria que vocês as fizessem pelo aqui qualquer papelzinho com o e-mail de vocês que será respondida. Ok? Agradeço ao doutor Silvio pela generosidade com que responde, com que sempre comparece a Belo Horizonte quando é convidado. Agradeço aos 4 palestrantes, vocês abrilhantaram o painel, me sinto muito honrada em presidir esse painel. E parabenizo a todos vocês que estão aqui nesse dia de estudo, né? Eu acho que isso faz toda a diferença depois na prática profissional. E declaro encerrado o primeiro painel.